Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos chegando com o nosso encontro desta terça-feira. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno e eu te desejo um dia abençoado com as bênçãos do Pai. É uma alegria ter você junto com a gente neste programa de oração e de fé. Eu agradeço a sua sintonia, agradeço a possibilidade de poder entrar na sua casa, fazer comunhão com você e juntos espalharmos o amor do Pai Eterno através da programação da nossa TV, a TV das Bênçãos do Pai. Por isso eu te convido agora a ligar para os seus parentes, os seus amigos, aquelas pessoas que você sabe que precisam ser tocadas pelo amor do Divino Pai Eterno para conhecerem a nossa programação. Conte para as pessoas deste canal de bênção e de graça, que é a TV Pai Eterno. Para nós será uma alegria podermos ampliar a nossa família através da sua ação evangelizadora. Agradecemos também a você, querido associado, associada da família Filhos do Pai Eterno. Você que colabora conosco e faz esse programa acontecer. Você que liga para nós no 62 3506 9800 ou acessa o nosso portal paieterno.com para juntos evangelizarmos, estabelecermos o reino de Cristo nessa terra através da revelação do amor de Deus Pai. Vamos, neste momento de bênção e de graça, estar unidos cada vez mais para podermos juntos rezar, juntos sintonizar o amor do Divino Pai Eterno. Hoje é dia 3 de setembro, o dia em que a Igreja celebra São Gregório Magno. Durante o nosso programa, nós vamos conhecer a história deste grande Papa e rezar pedindo a sua intercessão. Nós estamos no mês da Bíblia e hoje vamos começar uma série muito especial sobre a Palavra de Deus. Quem vem para tomar o Santo Café conosco é o Frei Fernando Inácio Peixoto, professor de Sagrada Escritura. Ele estará conosco durante algumas semanas, nos ajudando a entender mais sobre a Bíblia. Além das notícias da igreja, você vai se inteirar de tudo o que acontece na igreja no Brasil e no mundo. E hoje é dia da bênção da saúde. Vamos rezar por você que está enfermo e por você que está com saúde, para que Deus conserve. O nosso programa só está começando. Eu quero, com alegria também, poder pedir a você que interaja conosco através das nossas redes sociais. Lembrando os nossos canais de comunicação, o Facebook, no post do programa Pai Eterno e no Instagram também, ali onde nós temos uma postagem do nosso programa do dia de hoje. Thalita Carvalho, muito bom dia, que alegria começarmos essa terça-feira sob as bênçãos do Pai Eterno. Alegria estar aqui mais uma vez. Bom dia, Padre Wellington. Bom dia a você de casa que já nos acompanha na edição desta terça-feira. Já estou esperando o seu recadinho nas nossas redes sociais, como disse Padre Wellington agora há pouco. No Instagram, TV Pai Eterno, tudo junto, e também no Facebook, TV Pai Eterno. Só para começar, então, as participações de hoje, eu leio o recadinho da Ivanildes Avelino. Ela é do Rio de Janeiro, diz que o programa Pai Eterno está imperdível, com temas esclarecedores. Ela disse também que tem aprendido muito assistindo o nosso programa. Então, espero também a sua mensagem, o seu recadinho. Só estamos começando a edição de hoje. Ainda dá tempo de ler a sua mensagem ao longo do nosso programa, Padre Wellington. Tá certo, Thalita. Então, fica aí a seu critério trazer para a gente as participações das pessoas que vão entrando em contato conosco, de um modo especial trazendo também as impressões que você tem do nosso programa, fazendo sugestões, talvez de temas e daquilo que você quer ver aqui no programa Pai Eterno. É momento de nossa oração inicial. Nós vamos juntos entregar a nossa vida e o nosso dia ao Divino Pai Eterno, suplicando a Ele as bênçãos necessárias
para vivenciarmos mais uma terça-feira. Convido você, nesse gesto, a também se colocar em atitude de oração, para que possamos celebrar a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus, e acender com este gesto a vela da fé do nosso coração. Que o Senhor acolha e abençoe as suas disposições para juntos rezarmos neste momento de oração do nosso programa. Reze comigo, eu convido você a rezar. Deus de amor, Pai de bondade e misericórdia, começo este dia te agradecendo por ser meu abrigo, meu socorro presente na angústia. Quando as tempestades da vida querem me desequilibrar e me tirar a paz. Acalente o meu ser, refrigera a minha alma. Dai-me sabedoria para resolver os meus problemas, me concedendo ombros mais fortes para que eu possa conseguir carregar o meu fardo. Dai-me, Senhor, força e perseverança para vencer as lutas do meu dia a dia e livra de todas as ilusões, as pessoas mal intencionadas e de má fé, e que por onde eu passar, eu possa ser luz e iluminar o caminho dos outros também. Abençoa o meu lar, a minha família e os meus amigos, para que todos juntos possamos trilhar o caminho que nos conduz ao bem. Dai-nos a vossa bênção, a vossa luz e a vossa proteção. Que o Senhor nos ilumine e nos dê ânimo para prosseguir a caminhada de todos os dias. Amém. Vamos acolher a boa notícia, palavra de Deus para nós, que norteia os nossos passos, que ilumina o nosso caminho. Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e vamos juntos abrir aí no Evangelho que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Abra no livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali Jesus os ensinava aos sábados. Todos ficavam maravilhados com sua doutrina, porque falava com autoridade. Estava na sinagoga um homem possesso de um demônio impuro, que se pôs a gritar com voz forte: Ah, se temos a ver contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para a nossa perdição? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio, jogando o homem ao chão no meio de todos, saiu dele, sem lhe causar mal algum. Todos ficaram cheios de espanto e perguntavam uns aos outros: Que significa isto? Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. E sua fama se espalhava por todos os lugares da região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, a desarticulação dos esquemas do espírito mau fazia parte do ministério de Jesus. Ele, vítima das forças demoníacas, o ser humano via-se privado de sua dignidade e reduzido à condição de inimigo de Deus. No Evangelho, a libertação se torna uma exigência imediata. Em todas as circunstâncias em que se defrontou com alguém subjugado pelo espírito mau, Jesus não se furtou em socorrê-lo. Assim como aconteceu com o homem possuído por um espírito impuro, encontrado na sinagoga de Cafarnaum. Jesus não deixa esta pessoa sofrer sob a égide do mal. De fato, começa
a nos questionar essa contradição da presença de um possesso na Assembleia Litúrgica Sinagogal em dia de sábado. Tem-se a impressão de que ele foi para lá só para se defrontar com o Santo de Deus. Santo de Deus foi a maneira como ele se dirigiu a Jesus. O demônio constatou a inexistência de pontos em comum entre ele e Jesus. Aliás, pensou que estava diante de uma situação que não tinha nada a ver com ele. Mas na mira, no olhar, no embate com o Senhor, o mal é arruinado, é obrigado a ter o seu fim. E é posto fim também à imposição que este supunha ter como poder junto ao ser humano. Estava chegando ao fim sua liberdade de ação. De agora em diante iria defrontar-se com o Messias, o qual se colocaria sempre na defesa da pessoa que estivesse fragilizada por sua ação maligna. O Mestre Jesus agiu com severidade, servindo-se da autoridade e do poder recebidos do Pai. E o homem, livre da opressão demoníaca, pôde finalmente participar da assembleia cultual. De fato, a expulsão do demônio foi o primeiro lugar, o primeiro milagre contado por Lucas, indicando que, para libertar as pessoas, primeiro é preciso expulsar o demônio, expulsar o divisor. Quem é ele? É alguém que conhece Jesus e sabe que Jesus é uma ameaça para a sua ação. Ele chama Jesus de Santo de Deus, isto é, que Jesus, concebido por obra do Espírito Santo, é portador desse mesmo Espírito, capaz de vencer o domínio do espírito do mal. Para compreendermos bem o que isto significa, devemos nos lembrar que a principal ação do demônio é alienar as pessoas, dividi-las, impedi-las de pensar e agir por si mesmas, serem conduzidas por Deus. Tudo aquilo que aliena as pessoas é mal e é também demoníaco, pois divide. Entendemos então o espanto do povo e a fama de Jesus que vai se espalhando pela redondeza. Jesus, com a sua palavra e ação, vence os demônios que alienam o povo. Ele devolve ao povo a capacidade de ver, de pensar, de agir por si, usando a sua liberdade para conquistar a vida a que todos têm direito, a vida de filhos de Deus. O povo só é impedido disso por alguns que, por ação do maligno, só pensam e buscam a própria abundância, o poder, a riqueza, o prestígio, deixando outros na miséria. Quais são os demônios que hoje te deixam alienado, alienada, te impedindo de ver, de ouvir, de falar e de agir com liberdade para descobrir e seguir o caminho da santidade? Não te esqueça nunca, Jesus veio e Ele está presente do teu lado, na tua casa, no teu coração, para que nenhum mal se aproxime da sua vida. Basta acreditar, confiar e saber esperar, porque Ele agirá. E agindo Deus, não há quem possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Vamos ter a certeza de que Ele, o Pai eterno, agirá em nossas vidas, impedindo toda e qualquer ação do maligno sobre a nossa história, do divisor, para que sejamos repletos da graça de Deus e que possamos repreender todo e qualquer tipo de mal que advenha sobre a nossa história. Louvado e bendito seja o Divino Pai Eterno em nossa vida. Vamos agora rezar e pedir a intercessão dos amigos de Deus. É momento de rezarmos com o Santo do Dia. Hoje, dia 3 de setembro, é dia de São Gregório Magno. Relembramos São Gregório Magno, que recebeu esse título devido à sua sabedoria e caridade no cuidado com a Igreja.
Conta a história que ele nasceu no ano de 540, de uma família que fazia parte da corte romana, tendo a sua vocação surgido ainda durante a infância. Ele foi educado em uma família muito cristã. Após a morte de seu pai, o jovem Gregório Magno ingressou na vida pública, tornando-se o prefeito de Roma. E neste período, um grupo de monges beneditinos buscavam abrigo e refúgio na cidade. Então Gregório lhes forneceu um palácio para fundarem um convento. E devido a este contato, a vontade de seguir a vida religiosa aflorou mais, renunciando toda a sua vida e adentrando ao convento. Devido às suas habilidades diplomáticas, Gregório Magno foi enviado a Constantinopla como legado do Papa. Inclusive, nessa época, escreveu muitas de suas obras. Durante este período, o Papa Pelágio faleceu e Gregório foi eleito seu sucessor. Inicialmente, ele relutou, mas acabou aceitando a difícil tarefa. Seu pontificado se destacou por muitas novidades. Instituiu a observância do celibato, a introdução do Pai Nosso na missa e o famoso canto gregoriano. Foi muito amado pelo povo simples, por causa de sua extrema humildade, caridade e piedade. Morreu em 604, sendo sepultado na Basílica de São Pedro. São Gregório Magno, rogai por nós. Vamos juntos então rezar a oração pedindo a intercessão de São Gregório Magno para a nossa vida. Ó Deus, olhai o vosso povo com compaixão e os governe com amor. Através da intercessão do Papa São Gregório, dê sabedoria aos líderes da vossa Igreja para o crescimento do vosso povo. Que na santidade e no vosso amor possa ser a alegria eterna de vossos pastores. Amém. São Gregório Magno, rogue por nós. É momento de estarmos unidos com aqueles que interagem conosco, que deixam o seu recado nas redes sociais. Thalita, como é que está aí as nossas redes sociais? Quem já participou nesse momento do nosso programa Pai Eterno? Padre Wellington, muita gente de norte a sul aí do nosso país pedindo oração e intercessão do Divino Pai Eterno. O Dimilson Amaral pede pela saúde física e espiritual. A Eliana França Alves, de Uibaí, na Bahia, não perde o programa Pai Eterno. Ela diz que é a companhia dela de todas as manhãs e parabeniza pela programação. Eliana, muito obrigada pela sua participação e um grande abraço para você. A Vera Reinert pede oração pela saúde dela, da irmã Margarete e também de Adalberto Reinert. Ela disse que ama o programa Pai Eterno e é de Blumenau, em Santa Catarina. Um beijão para o pessoal aí de Santa Catarina também. E a Cida Torres pede oração por ela, que está desempregada. E a situação financeira, ela conta aqui para nós, que está muito difícil. Ela pede ainda as bênçãos do Pai Eterno para a filha Amanda Torres e para a mãe Zélia Torres. Ainda dá tempo de você participar, deixar o seu recadinho para nós no Instagram TV Pai Eterno Tudo Junto e também na nossa página no Facebook TV Pai Eterno. Deixe lá a sua mensagem, o seu pedido de oração, o seu agradecimento, que logo logo eu posso ler aqui o seu recadinho no nosso programa Pai Eterno de hoje. A gente agradece a todos aqueles que interagem conosco nas redes sociais e agora vamos nos inteirar de tudo aquilo que acontece na igreja, no Brasil e no mundo. É momento das notícias da igreja. A Arquidiocese de Olinda e Recife, no Pernambuco, celebra hoje a abertura do Ano Eucarístico Arquidiocesano. O evento marca os preparativos para o 18º Congresso Eucarístico Nacional, a ser realizado em novembro de 2020, na cidade de Recife e nas cidades vizinhas. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Antônio Fernando Saburido, falou sobre o ano eucarístico e a preparação para o congresso no próximo ano. Dom Saburido falou do desejo de que o evento nos leve a entender que o pão da vida move a igreja a sair de si, das zonas de conforto,
para alcançar as periferias existenciais bem lembradas pelo Papa Francisco. O arcebispo anfitrião explica o porquê da data de 3 de setembro ter sido escolhida como a abertura do ano eucarístico e também faz o convite. Vamos acompanhar. Na terra dos altos cordeiros, canta meu povo que é festa, e o pão em todas as mesas, a comunhão manifesta. Em 3 de setembro de 1939, o Recife sediou o terceiro Congresso Eucarístico Nacional no Parque 13 de Maio. Para marcar os 80 anos deste grandioso evento, vamos lançar o Ano Eucarístico em nossa Arquidiocese de Olinda e Recife. Será um tempo de nos prepararmos para o congresso que vai acontecer aqui no ano que vem. Venha para a celebração de abertura do nosso ano eucarístico. Será no dia 3 de setembro, a partir das 18 horas, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Colégio Nóbrega. Participe, comprometa-se a viver a Igreja, seus momentos importantes e reze por ela. Sua participação é fundamental. Na partilha seremos para o mundo estandarte, estandarte da Eucaristia. Agradecemos a mensagem de Dom Saburido e também o convite de toda a igreja para celebrarmos em comunhão com a Arquidiocese de Olinda e Recife o ano eucarístico na preparação para o Congresso Eucarístico Nacional em 2020. No episódio de hoje da série Voz da Amazônia, nós vamos conhecer Maria Estelita, da Arquidiocese de Palmas. Ela partilha a sua experiência e fala dos sonhos a partir do sínodo de uma igreja engajada. Vamos acompanhar. Eu nasci na região do Bico do Papagaio, hoje eu estou em Palmas, Tocantins. É uma realidade muito difícil, onde nós temos vários povos indígenas, várias comunidades quilombolas, mulheres extrativistas, trabalhadores rurais, ribeirinhos, povos do campo e da cidade. Temos a questão da Amazônia e temos a questão dos grandes projetos que incidem diretamente sobre as terras dos povos indígenas, né? E outros projetos como construção de barragens, de estradas, a questão dos grãos. Esta é uma realidade que nós estamos inseridos. A cidade muito violenta, o desemprego, a questão das drogas, a questão de suicídio. Então é uma realidade em que a igreja hoje se faz presente. E a questão do sínodo da Amazônia, ela nos faz refletir muito bem que igreja somos, que igreja queremos, a partir do chão, da realidade desse contexto. Que bom que a Igreja da Amazônia, ela está chamando, parando para ouvir o que nós sentimos, o que nós vivemos e o que nós sonhamos, né? E que esperamos dessa igreja, uma igreja engajada, uma igreja em defesa da vida, uma igreja que defende o índio, que defende o quilombola, que defende a mulher. Então, que a gente percebe que a igreja agora parou para ouvir o povo, o que eles querem, né? Então, o sínodo para a gente é uma grande esperança, né? O Papa Francisco, a parte da Laudato Si, este chamamento que ele nos fez, nos faz refletir, né? O nosso papel de uma igreja em saída na Amazônia, a partir do contexto, a partir da realidade, a partir do povo, que o povo pensa e que o povo sofre. Esperamos que o sino traga luzes, esperança para essa igreja no Brasil, ela seja a voz e a vez de todos aqueles que lutam em defesa da vida, em defesa da esperança, que realmente seja uma igreja em saída. Eu vim para que todos tenham vida e que tenham vida em abundância. Agradecemos a parceria com a REPAM, a Rede PAN Amazônica, para podermos apresentar o Voz da Amazônia, para que todo o Brasil possa acompanhar a preparação deste momento importante para a igreja presente naquele bioma, o Sínodo da Amazônia.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, elaborou recentemente um subsídio que apresenta a fundamentação bíblico-teológica e orientações pastorais com relação aos ministérios em geral, e em particular ao Ministério da Palavra, confiados aos cristãos leigos e leigas. Trata-se do documento 108 da CNBB, intitulado Ministério e Celebração da Palavra. A proposta do documento é apresentar um plano de formação e acompanhamento para as regionais, dioceses e paróquias, para que estes possam adaptá-lo em seus diferentes contextos e realidades, levando em conta os desafios que apresentam e suas necessidades. A Comissão para a Liturgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio do setor de música litúrgica, lançou o 3º fascículo do Inário Litúrgico para o Tempo Comum. Trata-se de uma edição em partituras, revisada, ampliada e atualizada, com os cânticos para as celebrações eucarísticas dominicais dos anos A, B e o mais recente, ano C. Este é um trabalho minucioso realizado pela equipe de reflexão e de música, que atualmente está sob a coordenação do jesuíta irmão Fernando Benedito Vieira. O Inário Litúrgico da CNBB é uma iniciativa que já vem sendo desenvolvida pelo menos uns 40 anos. Representações missionárias de 8 das 9 dioceses do Ceará estiveram reunidas no último fim de semana em Ubajara, no Ceará, participando da formação missionária regional. O encontro, promovido pelo Conselho Missionário Regional, Comire, aconteceu no Centro Pastoral Padre Moacir Melo, na Diocese de Tianguá. Além do Comire e do Bispo Referencial para a Ação Missionária, Dom Ayrton Meneghelli, participaram membros de coordenações regionais e diocesanas, da Juventude Missionária, da Infância e Adolescência Missionária e comises se fizeram presentes. Hoje temos uma participação extra do nosso correspondente em Roma. Silvonei José nos traz mais detalhes. Alô, amigos de todo o Brasil. A notícia é dos dias atrás, mas a sua importância é enorme. Foi constituída uma comissão em Abu Dhabi para implementar o documento sobre a fraternidade humana, assinado pelo Papa Francisco e pelo grande imame de Al-Azhar, em 4 de fevereiro deste ano, na capital dos Emirados Árabes Unidos. Recordamos que esse documento representa uma declaração conjunta de esforços para unir a humanidade e trabalhar pela paz no mundo, para garantir que as gerações futuras possam viver numa atmosfera de respeito recíproco e saudável convivência. Entre outros, a nova comissão é formada pelo bispo e presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, Dom Miguel Ángel, que será criado cardeal no próximo consistório, pelo presidente da Universidade de Al-Azhar, professor Mohamed Hussein, e pelo secretário pessoal do Papa Francisco, Dom Ioannis Lazigait. Mas qual o objetivo dessa iniciativa? A comissão tem a tarefa de desenvolver um quadro de atividades para garantir a realização dos objetivos do documento Fraternidade Humana pela Paz Mundial e a Convivência Comum. Uma demonstração do empenho dos Emirados Árabes Unidos na promoção do diálogo interreligioso e dos valores compartilhados, que incluem a tolerância e a convivência pacífica entre as pessoas de todas as religiões de fé. O grupo formado em Abu Dhabi deverá preparar os projetos necessários para implementar o documento, dar seguimento à sua atuação em nível regional e internacional, além de formalizar encontros com líderes religiosos e chefes de organizações internacionais para apoiar e difundir a ideia de base do documento histórico. A Comissão Superior ainda deverá solicitar às autoridades legislativas para aderirem às disposições do documento na legislação nacional, para incutir os valores do respeito recíproco e da coexistência. O diálogo interreligioso é o único antídoto eficaz contra
o mal do fundamentalismo. É o que disse o novo presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, Dom Miguel Ángel, numa entrevista ao Vatican News. Esse comitê é um exemplo concreto de como os líderes religiosos podem construir pontes, fortalecer o diálogo e vencer a tentação de se fechar em si mesmos e alimentar o confronto de civilizações. Segundo uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, o Papa Francisco recebeu com alegria a notícia da iniciativa e observou: embora muitas vezes, infelizmente, seja o mal, o ódio, a divisão a fazer notícia, há um oceano oculto de bem que cresce e nos faz esperar no diálogo, no conhecimento mútuo, na possibilidade de construir juntos com os fiéis de outras religiões e com todos os homens e mulheres de boa vontade, um mundo de fraternidade e de paz. Em alguns ambientes católicos, acredita-se que a declaração de Abu Dhabi em busca de diálogo corre o risco de cair no sincretismo. E respondendo a essa questão, Dom Miguel Ángel disse que, embora respeitando as opiniões daqueles que pensam que a declaração de Abu Dhabi possa cair no sincretismo ou no relativismo, mesmo em boa-fé, ele acredita que o medo seja o inimigo número 1 do diálogo interreligioso. A Igreja Católica recorda o valor de sua própria identidade, da coragem, da alteridade e da sinceridade das intenções. Não se trata de fazer um caldeirão no qual todas as religiões são consideradas iguais, mas que todos os fiéis, aqueles que buscam a Deus e todas as pessoas de boa vontade, sem uma filiação religiosa, têm igual dignidade. Viver a própria identidade na coragem da alteridade é o limiar que a Igreja do Papa Francisco nos pede para atravessar hoje. Só assim a fidelidade a Deus em Jesus se torna história nova, construção de uma civilização de aliança que abraça na paz e na troca de dons a riqueza das diferenças. A declaração de Abu Dhabi é um apelo global à civilização do amor que contrasta com aqueles que desejam um confronto de civilizações. Oração, diálogo, respeito e solidariedade são as únicas armas vencedoras contra o terrorismo, o fundamentalismo e todos os tipos de guerra e violência. São armas que fazem parte dos arsenais espirituais de todas as religiões. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Agradecemos a participação do Silvonei José nesse momento especial para a Igreja no mundo, através desta declaração. Nós agora vamos olhar como estão os comentários dos posts nas nossas redes sociais. Thalita Carvalho, como o nosso pessoal está interagindo aí nesta terça-feira, afinal de contas o mês de setembro só está começando, né? Só começando, Padre Wellington, e muitas participações chegando a todo momento. A participação de agora foi postada, olha só, há pouco mais de 10 minutos, já durante nosso programa. É da Elisângela Pereira, ela que é de Salto, no interior de São Paulo. Ela escreveu pedindo oração para os pais dela, o seu José, que está acamado, e a mãe dela, a dona Raimunda, que já está idosa. E a Elisângela pede, saúde para eles e que o Pai Eterno continue abençoando a saúde física e espiritual dos pais para que continuem firmes aí na caminhada. Ela pede também pela situação financeira dela, pela saúde, de todos eles, e que diz que adora o programa Pai Eterno. Elisângela, tenha certeza que a gente também adora a sua companhia e a sua participação aqui conosco. A gente conta aí com a sua participação e a sua companhia todos os dias. Muito obrigada pelo seu recadinho. A Patrícia Cavalcante pede oração pela saúde dela. Ela é de Manaus, no Amazonas. Tem também participação da Rosiane Vieira Mota, que pede orações para a mãe Raimunda Vieira Mota, que está na UTI. Ela tem tido melhoras, mas ainda precisa de cuidados. A Rosiane é de Fortaleza, no Ceará. Fica aí também o nosso abraço, Padre Wellington, para todas essas participações, o nosso agradecimento e a bênção para cada uma dessas pessoas que participam conosco todos os dias. Ainda dá tempo de deixar o seu recadinho, Instagram, TV Pai Eterno, tudo junto, e também na nossa página no Facebook. É bom lembrar que hoje, terça-feira, é dia da bênção da saúde.
Então, as pessoas que forem deixando o seu nome, é bom que coloquem também o nome daquela pessoa que deseja receber a bênção da saúde nessa terça-feira, né? Então, você que vai entrar aí nas nossas redes sociais, vai deixar o seu nome, a sua participação, lembre-se de rezar também pelos enfermos, por todos aqueles que precisam dessa bênção nessa terça-feira. A cidade de Trindade, capital da fé do povo brasileiro, celebrou seus 99 anos no último sábado, como apresentamos aqui no programa. Hoje vamos conhecer um pouco da história dessa cidade com pessoas que conhecem muitos detalhes da querida Trindade. Vamos conferir. Conhecida como a capital da fé de Goiás, Trindade surgiu da devoção ao Divino Pai Eterno, quando um casal de agricultores que vivia na região encontrou um medalhão de barro com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. Ela surgiu, portanto, da fé de um casal, da fé católica de um casal, que ao encontrar esse medalhão passou a fazer a oração em torno dele e foi agregando vizinhos, conhecidos, compadres, as cidades próximas. E a romaria cresceu como uma mancha de óleo. A partir daí, a cidade foi se desenvolvendo. E ela passou a ter uma vida cultural, com biblioteca, a primeira luz elétrica, a primeira bicicleta, toda a formação de um núcleo de cidade. Em 1910, a cidade passou a ser distrito de Campinas e em 16 de julho de 1920 ela foi emancipada. O seu primeiro prefeito foi o coronel Anacleto Gonçalves de Almeida, que era uma das lideranças principais de toda essa região. Trindade cresceu e não perdeu a sua característica original, mesmo estando geograficamente agregada a Goiânia, colada à nova capital, nós possuímos uma vida própria, por conta da romaria. Quem chegou à cidade há mais de 50 anos se recorda com clareza como era a realidade da época. A estrutura da cidade mudou totalmente. Você saber que não havia uma rua asfaltada. O santuário tinha quantos banheiros? Ali embaixo tinha uns 4 ou 5 banheiros só. Hoje nós temos aqui, temos ali embaixo, temos em tudo um atendimento perfeito, uma pessoa sempre junta para a higiene. Então, a parte estrutural da cidade e da romaria subiu muito. Trindade hoje é conhecida no Brasil e no exterior, devido à sua história de fé e devoção, que reúne milhares de devotos em nome do amor ao Pai Eterno. Então, todo esse crescimento de Trindade é devido ao Pai Eterno. E como instrumento humano dessa vontade de Deus de centralizar os filhos num ponto referencial ao santuário, um instrumento humano que Deus escolheu na época X, na outra época escolheu outro, mas nessa época de comunicações, essa que é a força da evangelização, ele escolheu o nosso confrade Padre Robson. Teve uma visão que nenhum teve até hoje, não foi ele mesmo. E mesmo diante de tanto crescimento, Trindade ainda tem ótimas perspectivas para o futuro. Ano a ano, a romaria se torna e vai se tornar a maior do país, justamente por isso, porque ela agrega diferentes segmentos sociais, não só goianos, como brasileiros, como do mundo inteiro. E a fé, a demonstração de fé, os milagres, todos se caracterizam como uma romaria que cresce dia a dia e haverá de ser, portanto, a maior do país. Nós agradecemos então a participação do Bento Fleury e do Padre Ângelo Licati, falando um pouco mais sobre a nossa querida cidade de Trindade, para que o povo do Brasil conheça essa pérola do nosso Cerrado, que completou 99 anos rumo ao seu centenário. Neste mês de setembro, os cerca de 600 assistidos das obras sociais em Trindade vão participar de atividades temáticas. Cada mês é uma, e neste será a Bíblia. Mas agora a gente te conta como foram as atividades que aconteceram no último mês de agosto, onde foi abordado o tema do folclore.
Vamos acompanhar. Nas obras sociais redentoristas, a cada mês uma temática é abordada entre as crianças. E em agosto o tema foi folclore. Decidimos, então, valorizar, as diferentes questões raciais, as diferentes questões históricas, e o folclore entra com esse cunho pedagógico também, literário e infantil, como intuito aí de recreação e também aí de conhecimento, sobre as riquezas do nosso país. Estiveram envolvidos nesse encerramento do mês, no auditório Dom José Rodrigues, em Trindade, crianças de 3 centros sociais, que recebem o apoio da AFIP, o Centro Social Pai Eterno, o CESP, o Centro Social Redentorista, que é o CSR, e o Centro Social São Clemente. Os 3 atendem aproximadamente 600 crianças por dia, com reforço escolar, atividades pedagógicas e evangelização. O Dia do Folclore é comemorado no dia 22, mas durante todo o mês esse tema foi abordado e trazendo assuntos bem atuais, como a preservação do nosso querido meio ambiente. Tudo isso faz parte do nosso trabalho nesse mês de agosto, Então, foi uma parte muito importante trabalhado para eles. Acho que muitas das crianças saíram bem conscientizadas no mês de agosto, conhecendo um pouquinho a mais do folclore, com todas as lendas, e aproveitando na conscientização do cuidado com o nosso meio ambiente. Cada turma apresentou sobre um tema. Essa apresentação foi uma homenagem aos índios, primeiros habitantes do nosso Brasil. Já esta apresentação foi sobre a lenda do Boitatá. Foi muito legal. Durante todo o mês a gente teve apresentações da Iara, do Saci Pererê, de todas as lendas, do folclore. Enquanto as apresentações aconteciam, o público formado por crianças, familiares e convidados assistiam com atenção. Olha só que fofura, crianças de 4 anos representando a lenda do Saci Pererê. A turma de 6 e 7 anos abordou o tema lobisomem. Antes de terminar as atividades no auditório, teve muita alegria e música. E lógico que não poderia faltar aquele lanche especial. Todos os meses, um assunto diferente. É importante para desenvolver as crianças, desafiar os educadores, e o tema de setembro será muito especial. E no próximo mês de setembro, temos aí a comemoração e o trabalho voltado para a Bíblia, uma vez que a gente trabalha as histórias bíblicas e toda a questão aí dentro dessa temática. Estamos agradecidos a todos aqueles que colaboram com as nossas obras sociais redentoristas e, de um modo especial, sintonizados conosco nesta família de amor. Agora, Thalita, como está aí as nossas redes sociais, povo de Deus que está participando? Daqui a pouquinho nós vamos falar no Santo Café sobre a Palavra de Deus. Nós estamos no mês da Bíblia. Exatamente, Padre Wellington. E logo mais, no final do programa, teremos a bênção da saúde. E o pessoal tem escrito para nós, pedindo aí bênçãos pela saúde, pelos familiares. A Josenaide da Silva Oliveira, de Salvador, na Bahia, disse que está passando por um problema de saúde e pede orações por ela. A Solange Domingues Felipe pede oração para o marido Paulo César Felipe, que está com uma alergia muito forte e não está podendo tomar remédio. Ela pede intercessão aí do Divino Pai Eterno para que esse caso seja solucionado da melhor forma possível. Também um pedido de oração da Irene Ribeiro, que pede a intercessão do Pai Eterno para a família e pede pela cura do joelho dela. Sente muitas dores, está precisando aí da intercessão, da proteção do Pai Eterno e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para que essa dor no joelho também seja resolvida. Ainda dá tempo de você mandar para nós o seu pedido de oração, a sua mensagem, o seu recadinho. Acesse lá a nossa conta no Instagram e também no Facebook TV Pai Eterno. Ainda dá tempo de pedir a sua oração e eu posso ler a sua mensagem aqui ao longo do nosso programa. Lembrando que logo mais teremos a bênção da saúde, então mande para nós o seu pedido que você está precisando. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o nosso Santo Café. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo.
pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia, nesse momento especial do nosso programa, momento em que nós convidamos você a se assentar à mesa junto conosco para estabelecermos um diálogo fraterno. Está chegando aquele momento todo especial do nosso programa, o momento do nosso Santo Café. Vamos falar para o diretor, parece que hoje a padaria trabalhou menos. Hoje tem mais pouca variedade. Tem muito. Mas porque tem dia que é mais farturento. E o povo de casa não deve entender. A gente usa esse termo de fartura, né? Farturento. Mas Frei Fernando Inácio Peixoto, bem-vindo mais uma vez. O povo gostou demais do senhor do programa. Frei Fernando, que eu sempre tenho uma alegria de conversar, é um aprendizado muito grande ouvir o senhor, até pelo caminho que o senhor fez de conhecimento, de estudo, e também uma referência para muitos dos nossos sacerdotes aqui, principalmente os religiosos, né? Os quais o senhor teve a oportunidade de ser professor de Sagrada Escritura. E o tema de hoje, mês da Bíblia, eu quero que a gente então comece o nosso momento fazendo essa referência e possamos adentrar um pouco mais sobre o tema da Bíblia. Frei, o mês da Bíblia, o mês de setembro, por que o mês de setembro foi escolhido para ser o mês da Bíblia? Porque o mês de setembro termina no dia 30 com a festa e a memória de São Jerônimo. Olha. São Jerônimo, o tradutor da Igreja Romana dos textos bíblicos para a Igreja. Então é o famoso tradutor da Vulgata, né? A partir dos textos originais em hebraico e grego, São Jerônimo trabalhou por vários anos traduzindo a Bíblia, adequando ela àquele tempo. Nós estamos aí por volta do século IV para o V. E São Jerônimo se entregou inteiramente para isso. E a festa dele é dia 30 deste mês. São Jerônimo era um presbítero dálmata, grande sábio e esforçado, viveu um tempo de vida monástica e foi convidado pelo Papa Damaso para esse trabalho. Na Igreja Latina, na Igreja Romana, havia a Vetus Latina. A Vetus Latina era uma tradução já um tanto frágil para os tempos presentes da Igreja. Então a Igreja achou por bem fazer uma nova versão a partir dos originais. E aí convidou São Jerônimo para se empenhar com isso. E ele começou do zero. Foi para Israel, foi para a Palestina, viveu lá por muitos anos. Primeiro ele fez um conhecimento geográfico a pé, andando em toda a Terra Santa. O senhor, na época da teologia, falava para a gente do livro de pedra, lembra? Sim. Então, ele fez essa leitura. Depois foi para Belém, morava junto da Gruta de Belém, com uma comunidade de mulheres dedicadas ao Senhor, tipo de vida consagrada, algumas muito ricas, com as quais bens elas ajudavam São Jerônimo neste empenho, que era muito dispendioso. Então São Jerônimo, em Belém, ele se tornou aluno de um rabi da sinagoga de Belém, começou a estudar hebraico, porque não conhecia hebraico nem aramaico, só sabia o grego, e ele se tornou grande estudioso de hebraico e superou seu próprio rabi. Assim, São Jerônimo chegou a traduzir, por exemplo, o livro do Eclesiastes, e traduziu numa noite, um livro de 12 capítulos. Então significa que ele ficou bem empenhado e doutorado no mundo da língua hebraica.
Agora, então é por causa dele que celebramos em setembro. É muito interessante porque as pessoas, quando a gente começa um estudo até mesmo popular da Bíblia, a gente fala da biblioteca, porque é o conjunto de livros e tal. Mas como é que a Bíblia foi formada da forma como a conhecemos, né? O senhor trouxe aqui a Bíblia, eu sempre digo que o senhor entrava na sala de aula só com a Bíblia para nos ensinar, né? Porque tem o domínio do conhecimento. Mas como é que a Bíblia chegou nesse patamar de formação, Frei? Esta formação é centenária, né? Ela começa antes do exílio em Israel. Durante a monarquia foram surgindo a curiosidade das coisas do passado, foi se colocando por escrito a tradição oral das tribos. Depois, chegando à monarquia, se quis dar um lastro, né, vamos dizer, histórico da existência de Israel. E aí, então, começam a surgir os grandes textos literários da Bíblia. Mas a Bíblia como tal, do Antigo Testamento, ela só sai ao ar a partir do ano 450. 450 a.C. é publicada a Torá, a saber, o livro de Moisés, os 5 livros do Pentateuco. Logo mais saíram os livros dos profetas. Então, vamos dizer que até no final do século IV, todo o Antigo Testamento já estava praticamente publicado, redacionado. E assim, já no finalzinho do primeiro século da nossa era, o judaísmo já se posicionou sobre a Bíblia e definiu quais os livros compunham a sua Bíblia. É o Antigo Testamento. Que é o Antigo Testamento. E a igreja, nessa altura, já tinha praticamente escrito todo o Novo Testamento. O Novo Testamento é inaugurado no ano 50, cerca do ano 50, em Corinto, com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Portanto, de 50 até 95, toda a literatura do Novo Testamento já estava pronta. A igreja decidira desde cedo a usar a Bíblia judaica traduzida para o grego. Então ela foi também admitida pela igreja como a Sagrada Escritura. Então podemos dizer que a composição atual da Bíblia, ela está praticamente pronta já no IV século. Quando São Jerônimo vai para traduzir dos originais, ele já tem praticamente esse cânon, ou esse catálogo de livros que nós usamos. Definidos. Agora a igreja depois vai ter vai ter alguns questionamentos de um ou outro livro do Novo Testamento, se deve ou não permanecer no cânon. Aí os concílios locais da igreja antiga vão definir isto. Finalmente, no século V, portanto, já de 450 para adiante, a igreja não vai ter mais dúvida de quais livros compõem o Novo Testamento. E assim nós podemos dizer que este cânon já existiu praticamente tranquilo. Agora, a Vulgata vai ser definida como a Bíblia da Igreja Católica no Concílio de Trento, devido à grande questão da Reforma Luterana. Então a igreja precisou de novo se pronunciar sobre a Sagrada Escritura, o que a compõe, como que ela deve ser entendida, interpretada. Então, novamente, o Concílio de Trento fez uma definição dogmática dos livros que compõem a Sagrada Escritura. Certo. E que a versão Vulgata é a versão da Igreja Católica Romana. Certo. Agora, nós temos, principalmente após a oportunidade do advento da imprensa, né, das pessoas terem a Bíblia na mão, terem acesso aos livros, nós vemos algumas diferenças. E as pessoas sempre se perguntam, quantos são os livros da Bíblia? Qual que é a diferença entre a Bíblia católica, né, por assim dizer, e a Bíblia protestante? São questões que eu vejo sempre recorrentes. Voltam, né? Porque, de fato, o movimento luterano se serviu imediatamente da invenção da imprensa, e Lutero já traduziu... Gutenberg, né? Lutero traduziu a Sagrada Escritura para a língua vulgar, que nessa altura para ele era o alemão, e Lutero, influenciado pelo pensamento de São Jerônimo, formado por rabis, São Jerônimo teve certa dúvida se certos livros deviam ou não participar da escritura do Antigo Testamento.
E essa opinião de São Jerônimo influiu Lutero, que decidiu deixar fora os 7 livros deuterocanônicos. E assim a Bíblia protestante voltou a ter o formato da Bíblia judaica, com 39 livros e não 46. E com isto, São Jerônimo, queira ou não, ajudou Lutero a tomar essa posição. E Lutero tomou uma decisão que ficou na dúvida de São Jerônimo. Pisando em São Jerônimo, né, que é padre da igreja, então era algo autorizado. E São Jerônimo tinha dúvida, por influência do Rabi, sobre São Jerônimo, de que era questionável a inspiração daqueles livros que Lutero deixou fora, porque o próprio judaísmo teve dúvidas. Não dúvidas, é porque o critério judaico para um livro compor a Bíblia deve ser escrito em hebraico. E naquela altura da definição do cano, todos esses livros estavam em grego. Olha. E o critério dos judeus era o qual? Deus fala a língua do seu povo em Israel. Então Deus fala em hebraico para o judeu. Né, na terra prometida. Então, esses livros não foram escritos em Israel, não foram escritos em hebraico, logo estão dispensados. E aí São Jerônimo se deixou tocar por esse critério judaico. E ele comentou isso nos seus escritos. Lutero, que era estudioso dos padres, e principalmente São Jerônimo, se deixou influir. E aí que quando ele vai traduzir, também eu acho que facilitou a questão econômica, porque é 7 livros a menos gasto com a imprensa, né? E assim 7 livros ficaram fora do cânon da Bíblia protestante. Agora, Frei, as pessoas elas dizem de uma certa dificuldade, né, de leitura da Bíblia. O senhor disse, por exemplo, que a Bíblia foi escrita em dois idiomas, podemos dizer? Praticamente. A escritura, a maioria em hebraico, alguns trechos em aramaico e no mais é grego. Grego. Como língua grega, que era a língua comum. Naquela altura do século IV, todo mundo passou a falar grego por força da invasão helenista no Oriente. E a igreja muito cedo também decidiu que o evangelho seria anunciado em grego, a língua do paganismo, da gentilidade. A igreja não pode anunciar o evangelho numa língua estranha, tem que falar a língua do ouvinte, né? Interessante, porque para a atualidade isso diz muito, né? Diz muito, muito. Eu não sou dono da Bíblia, a igreja não é dona da Bíblia. A Bíblia é para ser lida para o ouvido do ouvinte. O que estamos fazendo aqui. O interesse é o ouvinte. Então tem que fazer o máximo para ele escutar a palavra. E aí tem que ser na língua dele. Agora, por onde o cristão católico, porque mês de setembro é um mês oportuno também para a gente tomar essa decisão de fazer uma leitura bíblica diária, né? Tomar a Bíblia como um livro de oração mais próximo e não só de enfeite, né? Às vezes tem uns que trazem ela aberta lá na estante. É preciso que ela se torne um livro de cabeceira, né? De oração. Qual que é o melhor método? O melhor curso de Bíblia é a leitura. Leitura. É um empenho exigente, porque de fato chega um momento que ela se torna maçante. Mas com cuidado, se você faz a leitura corrida e com uma certa atitude de curiosidade, de aprendizado e de familiarização, se torna interessante. Sem se falar do lado orante, né? Que você pode pegar um esqueminha aí sugerido, por exemplo, pela liturgia da igreja. Tem muitos modos de abordar a Bíblia. Mas a pessoa, por exemplo, comprou uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia, né? Por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Por exemplo, vou de um modo muito objetivo. Sim. A pessoa começa pelo começo? Sugiro que comece pelo começo, porque é uma história. É um processo que chega até nós. Então, o melhor é você tentar se inserir nele, começar do começo. E aí você vai se achando, né? Porque a estrutura da coleção dos livros bíblicos é uma estrutura histórica, o que quer perseguir certas etapas bem claras, desde os pais, os patriarcas, até Jesus, até a igreja. Então, começar do começo é muito, muito educativo, porque você vai notando os passos, por que estamos hoje aqui, né?
na igreja. Por que conhecemos o Senhor? Então o melhor é seguir a proposta do próprio livro. Porque o livro tem uma pedagogia no modo com que estão montados os livros. Né? Ele Porque não é está colocado, né, as não coisas. É artificial, é em ordem. Existe uma ordem querida por Deus, que é o plano de salvação dos hebreus para nós, os gentios. Então é preciso estar atento a isso. Porque senão você começa a pescar aqui, ali, e não faz uma pesca adequada. Então, a leitura deve te levar a uma familiarização com este esqueminha que é de Deus, que é um plano de salvação, que está na palavra. Olha só que interessante, eu estou aqui impressionado porque muitas pessoas, elas nos procuram, por exemplo, assim, tem muitas traduções, tem Bíblia para todos os gostos, né? Tanto do ponto de vista protestante, literário, e também do ponto de vista católico. Mas qual tradução que o senhor, como um estudioso, orienta, por exemplo, para as pessoas procurarem? Qual que é uma tradução boa? É uma coisa dificílima, porque na Igreja Católica nós temos uma riqueza imensa de editoras e de publicações bíblicas. Todas são recomendáveis ou todas são boas, não tem uma ruim, né? E seria difícil, por exemplo, se eu digo, é a Bíblia Pastoral, é a Bíblia Loyola, é a Bíblia do Santuário, e assim vai, né? Então a gente não chega a recomendar isso. Hoje em dia, a gente quer que os fiéis participem plenamente da liturgia da palavra. A liturgia da palavra no Brasil é feita conforme a tradução da CNBB. Então, queira ou não, ela deve estar no topo dos interesses. Até porque ela é a tradução que a gente escuta na missa justamente, da Assembleia, né, dos lecionários. Ela é a Bíblia oficial da Igreja do Brasil. Isso. Agora, por exemplo, para os acadêmicos, estudantes, meus alunos, eu recomendo a Bíblia de Jerusalém, por causa da riqueza do aparato e a tradução próxima do original, mesmo que isso cause incômodo para o professor ou para o aluno. Mas a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia recomendável para acadêmicos, como também, por exemplo, a TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia, para acadêmicos. Agora, para os fiéis em geral, para as pessoas que não estão acostumadas ao estudo bíblico, todas as Bíblias são muito boas, muito válidas. Cada uma tem as suas qualidades. É interessante, né? Porque, por exemplo, os movimentos carismáticos adotaram a Bíblia Ave Maria. Adotaram a Ave Maria, né? Preferiram aquele português, porque às vezes a sensibilidade dos fiéis estranha se a terminologia é muito vulgar ou se ela também é muito clássica. Uhum. A versão clássica é difícil, popularmente falando, para o povo. Por outro lado, a vulgar banaliza a palavra. Uhum. Então, aí há algumas acusações. Então, a Bíblia da Ave Maria, devido à idade dela, da tradução dela, ela é uma Bíblia que agrada, vamos dizer, um bom número. Um bom nível e número de fiéis, de católicos, né? Agora, diante dessas traduções e diante desse momento, a pessoa, quando ela procura ler, ela também deve se colocar numa atitude, né? Atitude. Porque não adianta simplesmente procurar ler como um livro... Mecanicamente. Um mecânico, né? Um livro de romance. Não pode ser por aí. Não. Qual que é a inspiração? Por ser a Sagrada Escritura inspirada por Deus e escrita pela Igreja, então a primeira coisa é você assumir a atitude da Igreja frente à Palavra de Deus. Qual que é a atitude? O Concílio Vaticano II diz, a Igreja é leitora assídua da Escritura. Assídua. Não é de contínuo. Quer dizer, assiduamente a Igreja se põe a ler. E ouvinte atenta da palavra. Então são as duas atitudes que a gente pode sugerir para o leitor. Uma leitura assídua e atenta. Ora, a leitura atenta é a leitura do discípulo. Pôr-se para aprender, né? Pedir a presença do Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, para que essa palavra se faça cabível, né, nos nossos ouvidos e no nosso coração. Então,
é essa que deve ser a atitude da leitura, pôr-se diante do Senhor, que é o autor da Escritura, como discípulo, assentado, escolhe uma parte, vai lendo, pare, etc., dá mais outra leitura e assim, e vai seguindo. Facilmente, em pouco tempo, a gente dá conta de percorrer toda a Bíblia. O senhor tem quanto tempo assim de estudo da palavra? Eu comecei a ler a Bíblia realmente em 70. Em 70, eu estava com 19 anos, eu trabalhava numa farmácia em Anápolis com um tio meu que tinha uma farmácia, eu era balconista, e eu tinha uma Bíblia assim debaixo do balcão, e era uma Bíblia de edição protestante, porque a que eu tinha, a minha tia me deu ela e tal, e eu me empenhei de ler. E assim eu fui passando tudo. Aí resolvi contar os versículos, quantos versículos tem nessa Bíblia, neste livro, quantos capítulos. Quer dizer, comecei curioso, tentando. Já era estudioso antes do seminário. Mas é assim que eu comecei. Li toda ela. Depois aí eu entrei para a nossa ordem, a ordem franciscana. E aí no primeiro ano de postulantado, como eu já tinha o 2º grau feito, então o nosso mestre sugeriu que eu estudasse grego. Aí enquanto os outros colegas estavam no ginásio estudando o 2º grau, eu estudava grego em casa. Aí estudei, fiz uma boa introdução ao grego. Ele me dava aulas particulares e eu fui assim já esmiuçando um pouco o grego. Quando eu cheguei em Petrópolis para fazer a graduação, eu já sabia grego praticamente. Aí estava chegando uns professores que tinham estudado em Israel e começou a dar aula em hebraico. O senhor estudou em Israel? Estudei também. Mas aí eu fiz o curso de hebraico em Petrópolis, um ano, acho que foi um ano, e assim fui entrando neste mundo. Aí uma vez que o nosso superior naquela época era americano, a nossa sede ficava em Nova York, aí eu pedi a ele que se tivesse condições, mais tarde eu gostaria de estudar a Sagrada Escritura. Aí no final do curso de teologia, a nossa escola em Jerusalém ofereceu 5 vagas para os brasileiros. Aí nós fomos escolhidos 4 e fomos mandados para lá para estudar. Aí eu fiz a pós-graduação, mestrado em Sagrada Escritura e Teologia Bíblica. Mas já estava assim com as bases, ajudou. Ajudou bastante. Frei, para esse ano, a igreja no Brasil sugere para a gente rezar o livro de João, não é isso? Primeira carta de João. Cada ano, a Conferência dos Bispos do Brasil, já há tempo, vem fazendo o mês da Bíblia. Com tema. Com cada ano um tema e um livro. Né? Uhum. Então, este ano, o livro é a primeira carta de João. A primeira carta de João, a gente podia dizer assim, que é um comentário epistolar do Evangelho de João. Olha. Então, é muito oportuna o estudo desta carta. Né? Então, sugere para as comunidades que nos grupos de estudo bíblico leiam uma carta, se informem sobre ela. Ela é contemporânea com o Evangelho de João. O Evangelho de João foi publicado por volta de 95 da nossa era e a carta praticamente vai ao lado. A gente não sabe qual dos dois é o primeiro, mas eu penso que a carta comenta o Evangelho. Isso facilita, né? O Evangelho de João, com um Evangelho muito exigente e difícil, mas a carta ajuda a facilitar. Ajuda a entender. Agora, Frei, antes da gente encerrar o nosso momento aqui de conversa, do nosso café, eu quero convidar o senhor e quem está em casa a acompanhar agora a palavra do repórter Wilker Oliveira. Ele está lá no Centro de Pastoral Dom Fernando, não, está na PUC Goiás. Está lá na abertura do Congresso Internacional sobre o Acordo, o Tratado Brasil-Santa Sé. Wilker, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Padre Wellington, bom dia para você que acompanha o programa Pai Eterno. Isso mesmo, eu estou aqui na área 4 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em Goiânia, onde está sendo realizado o Congresso Internacional do Acordo Brasil-Santa Sé. Eu estou aqui com a Suelena Carneiro, ela faz parte da comissão organizadora do evento. Ela vai falar um pouco mais para a gente sobre o que será tratado durante esses 3 dias de evento. Lembrando que o evento começa hoje e vai até o dia 5.
Bom dia, Wilker. Bom dia, Padre Wellington. Bom dia a todos que acompanham o programa. É com muita alegria que estamos aqui hoje para este evento, em que estão aqui autoridades renomadas para tratar do tema do Acordo Brasil-Santa Sé. É um acordo firmado desde 2010, então já são 9 anos, e que nós precisamos de conhecê-lo melhor para que ele realmente seja efetivado. Então, o Congresso, ele é uma realização da PUC, com a Arquidiocese de Goiânia, juntamente com o Instituto Dom Antônio, e tem o apoio do Ministério Público de Goiás, da Ordem dos Advogados, da Escola da Magistratura, da União dos Juristas Católicos e também da CNBB. E traz os temas do acordo, dizem respeito às relações do Estado com a Igreja. Então, vai definir-se muitas situações que hoje estão gerando insegurança na questão do Estado com o direito, como a questão do ensino religioso nas escolas, é tratado no acordo, a questão das áreas ocupadas pelas entidades religiosas. E é importante registrar que o acordo ele não é só em relação à Igreja Católica, ele define essa relação do Estado com todas as demais religiões. Então é um tema muito pertinente que trata sobre a igreja e as políticas públicas, né, no ambiente religioso, que vai de encontro também com o tema da campanha da fraternidade, que trata esse ano de fraternidade e políticas públicas. Sim, toda lei ela é editada, é criada, mas para que ela tenha efetividade precisa das políticas públicas. Então é a partir do conhecimento das disposições contidas nas leis é que vamos então definir as políticas públicas. Então a partir daqui acreditamos que vamos estar avançando na implementação das políticas públicas para atender todas as questões que envolvem o Estado e as entidades religiosas. Esse evento também marca o aniversário de 11 anos da assinatura do pacto entre o Brasil e a Santa Sé. Esse evento também é marcado por isso e ele é voltado para quem? É voltado para a comunidade religiosa, né? Temos aqui muitos párocos, muitos padres, porque envolve questão também de administração das paróquias, a questão das imunidades tributárias, da contabilidade das paróquias, mas é voltado também para os juristas, especialmente advogados, promotores, juízes. Aqui temos representantes de todas as classes juristas. Então, é um evento que marca essa assinatura desse acordo entre o Brasil e a Santa Sé. É muito importante também para levar ele, embora já tenha 11 anos, é um documento que ainda precisa ser mais conhecido pelos órgãos de Estado e pela Igreja também, né? Sim, exatamente. Apesar de já estarmos com 11 anos, muitas questões previstas ainda não estão plenamente em vigor. Daí a importância do Congresso. Esse Congresso ele tem ocorrido em diversas regiões do Brasil, já ocorreu na região Sudeste, na região Sul, estamos aqui trabalhando na região Centro-Oeste. E durante esses 3 dias de evento serão realizadas as conferências, as mesas redondas, que vão tratar sobre esses assuntos que a laicidade do Estado e todos esses assuntos que são de pertinente a toda a comunidade em geral. Como que vai ser esses palestrantes, como que vai funcionar a dinâmica desse evento aqui? Nós temos algumas conferências, agora pela manhã temos conferência de argentinos e temos algumas mesas redondas de debate. Temos uma promotora de Minas Gerais que vai estar falando sobre a proteção do patrimônio histórico e religioso. Temos o Dr. Leonardo Buissa, juiz federal, que vai estar falando sobre as imunidades tributárias das entidades religiosas. Então, são os diversos temas do acordo vão ser debatidos e vão ser expostos durante esses 3 dias. Então é isso aí, o pessoal, toda a comunidade, como a doutora Suelene falou, toda a comunidade está convidada a vir e participar e a gente segue aqui acompanhando tudo e a gente volta com o senhor aí no estúdio, Padre Wellington. Muitíssimo obrigado, Wilker. Eu estava falando aqui com o Frei Fernando, não acharam do Washington para o começo do programa, mas é porque a Suelena também está na organização. E o senhor viu, né? Um tema interessante esse tema, né, do acordo Brasil-Santa Sé. Apoio da igreja inserida na sociedade, né? Isso aí tem muito oportuno. Frei, muitíssimo obrigado. Eu sou muito desconfiado, assim,
eu sou muito parcial para falar, porque como aluno e como amigo eu lhe quero muito bem, e se eu pudesse, eu lhe trazia todo dia. Né? Até brinquei com os meninos aqui, é um quadro que o povo tem muita sede de conhecimento, que é a palavra de Deus. De fato, não faltam, né, interessados quando a gente vem falar de tal assunto, né? Sempre está atualizada. E os meninos aqui da produção sabem como foi uma repercussão positiva a primeira vez que o senhor esteve aqui. E agora a gente também agradece ao senhor de nada. E à paróquia, né, São Francisco de Assis, setor universitário. Depois nós vamos lá cobrir o curso de Bíblia, né, que o senhor tem. Pois bem. Como é que é esse grupo? É um grupo de leigos? Leigos, sugerido para a paróquia, os que estiverem interessados. No primeiro semestre, nós temos 3 aulas, 3 terça-feiras por mês. E interessados em estudar, introduzir e ler trechos bíblicos. No primeiro semestre fizemos o Antigo Testamento e agora estou começando o Novo Testamento. Então já tivemos 3 aulas em agosto, agora a próxima é hoje, 3 aulas em cada mês, à noite. E o pessoal está mostrando interesse. É um grupo empenhado. Está empenhado, são aí 52, 53 pessoas cada vez. Eu estou de admirado. Admirado, porque um curso para formação paroquial, 50 e poucas pessoas no meio de semana, dá um sinal bom. É um bom sinal. Frei, muitíssimo obrigado, nada, fica com obrigado. Deus, tá? Deus lhe pague. Amém. Muitíssimo. Né? Então nós vamos acompanhar depois mais sobre esse mês da Bíblia. Toda terça a gente vai falar um pouco sobre a palavra de Deus nesse mês de setembro, em que a igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia. Agora, Thalita Carvalho, como estão as nossas redes sociais, a interação com o povo de Deus que está aí ligadinho conosco através das nossas plataformas? Pessoal acompanhando aí o programa Pai Eterno nesta terça-feira, muitas participações, olha só. A Ana Flávia Rezende Barbosa pede pela saúde dela, ela é de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Também pedido de oração pela saúde da Andréia Camelo, pedindo por ela e por toda a família. E pede ainda por uma prima que está internada. E a Osvânia Soares postou uma mensagem lá em Bom Jesus, no Piauí. Ela agradece a TV Pai Eterno porque disse que a TV a ajudou quando ela mais precisou. Ela disse ainda que foi através da TV que conheceu a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e, por intercessão dela, conseguiu alcançar a graça de que os movimentos do braço esquerdo da filha voltassem. O nome da filhinha dela é Giovana e a Osvânia disse ainda que está sempre ligadinha na programação da TV Pai Eterno. Osvânia, muito obrigada pela participação e um grande beijo para você. E lembrando que estamos aí no mês do Setembro Amarelo, né? O Vivenciando o mês da campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Sobre esse assunto, também temos um recadinho aqui da Adriana Chaves, de Teresina, no Piauí. Ela pede a Deus por todas as famílias e pede para que Deus livre todas as famílias desse mal. Só quem viveu este mal, ela diz, sabe a dor e o sofrimento de cada família, infelizmente, um mal aí que atinge milhões de famílias no nosso Brasil. Ainda dá tempo de deixar o seu recadinho, pedindo oração. Daqui a pouco a gente vai ter a bênção da saúde aqui no programa Pai Eterno. Não é isso mesmo, Padre Wellington? Isso mesmo. E a gente tem a graça e a bênção de rezar por todos os enfermos do nosso país. Daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para um rápido intervalo. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, a sua participação, você que sempre está junto conosco nas manhãs de segunda, terça, quinta e sexta, aqui na TV Pai Eterno. Muitíssimo obrigado por você que tem deixado seu recado nas redes sociais. Nós louvamos e bendizemos a Deus, principalmente pelos seus pedidos de oração.
de um modo muito carinhoso, eu convido você a deixar o seu pedido de oração nas nossas redes sociais, no Instagram, @TV Pai Eterno, e no Facebook, facebook.com/TV Pai Eterno. Agora vamos pensar com Santo Afonso. Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, fundador dos missionários redentoristas e patrono dos confessores e moralistas, nos convida a mostrar, diante das situações da vida, diante das nossas realidades, um pensamento que deve nortear o nosso dia de hoje. Nos diz Santo Afonso: quem reza se salva, quem não reza se condena. Salvar-se sem rezar é dificílimo, até mesmo impossível. Mas rezando, a salvação é certa e facílima. Se não orarmos, não temos desculpas, porque a graça de rezar é dada a todos. Se não nos salvarmos, a culpa será toda nossa, porque não teremos rezado. Fecha aspas. Esta famosa frase de Santo Afonso Maria de Ligório resume em poucas palavras uma das leis mais fundamentais da vida espiritual. Quem ainda não se convenceu da absoluta necessidade que temos da oração em nossa vida para sermos capazes de perseverar na graça, ainda não entendeu nada da vida espiritual e está fadado a ser sempre prisioneiro do mal. Rezar não é apenas importante, mas é necessário se queremos obter as graças para evitar o mal e fazer o bem, cumprindo as nossas obrigações e os nossos deveres. Quando uma pessoa já basicamente instruída na fé não tem vinda de oração, ela saberá tudo o que é certo, mas poderá fazer tudo o que é errado, pois lhe faltará força, a assistência que vem do alto. Pela oração, para resistir às tentações e fazer o que tem que ser feito. Tudo o que é necessário para se ter vida de oração é a determinação de começar e a disciplina de continuar. Se as pessoas rezassem de modo perseverante, teriam uma vida mais feliz, teriam mais paz e não se abateriam tanto com as adversidades da vida. É por isso que Nossa Senhora, em suas aparições, insiste tanto: rezem, rezem, só é preciso começar. Vamos pensar nisso e nos dispormos a uma vida de oração. Agora é chegado o momento da nossa bênção, da saúde. Thalita, como nós vamos colocar as participações das pessoas que pediram por seus entes queridos? E não são poucas as pessoas que pedem oração pela saúde de um conhecido, de alguém da família, de alguém que passa uma necessidade nesse momento tão delicado, quando nós precisamos de cuidados para restabelecermos a nossa saúde. Muita gente pedindo as bênçãos e a intercessão do Divino Pai Eterno aqui nas nossas redes sociais, Padre Wellington. A Cleane Paulo pede pela saúde mental dela e pela saúde de toda a família. Ela pede ainda pela libertação do vício do álcool, do marido, o Adriano. E pede por todos nós da TV Pai Eterno. Muito obrigada, Cleane, pela sua participação e pela sua mensagem. A Maria Goretti pede oração para ela e pela família. Pede por ela, que vai fazer uma cirurgia. Ela não especificou aqui para nós que tipo de cirurgia será essa, mas, Maria Goretti, que o Pai Eterno te abençoe e esteja com você nesse procedimento. A Geralda Maria Cecília pede pela cura do olho esquerdo da filha, uma criança de apenas 10 anos que está com problemas na visão. Também pedimos aqui a proteção, então, para sua filha, Geralda, que o Pai Eterno e que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possam interceder por ela. E a Alessandra Lima, de Santo Antônio do Tauá, no Pará, agradece a Deus por mais um dia de vida e pede oração pelas pessoas que estão lutando para vencer a depressão.
uma doença também que atinge aí milhares de famílias no nosso Brasil. Todas então, estão sob a intercessão do Pai Eterno. É o nosso pedido, né, Padre Wellington, para que todas essas pessoas sejam abençoadas e todas as outras mensagens também, que a gente não conseguiu ler hoje aqui no nosso programa, mas que todas estejam sob a intercessão e a proteção do Divino Pai Eterno e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tá certo. Olha, tem muita gente entrando em contato também aqui. De um modo especial, eu rezo pela Dalva, lá da paróquia São Francisco, da cidade de Niquelândia. Dalva, forte abraço para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno, aí no norte do estado de Goiás. Um abraço ao Padre Volney, da paróquia São Francisco de Assis. Nós que estaremos celebrando muito em breve aí na paróquia São Francisco. Hoje também eu tenho a oportunidade de daqui a pouco seguir para Santo Antônio do Descoberto, onde terei a oportunidade de celebrar na festa do Divino Pai Eterno, da paróquia de Santo Antônio do Descoberto, a convite do Padre Marcelo José. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, essa festa que já virou tradição depois que o Padre Robson levou a imagem do Divino Pai Eterno até a cidade ali do entorno de Brasília, a nossa querida Santo Antônio do Descoberto. Rezo também por todos os que estão ligadinhos através das nossas demais redes sociais, você que colocou sua vida e a sua oração. Thalita, eu peço depois que você prepare aí os nomes das pessoas e das cidades para o momento da consagração. Agora nós vamos juntos rezar a nossa oração para pedir a bênção da saúde. Eu convido você a colocar a sua vida, as intenções, aqui junto da imagem do Divino Pai Eterno, para que possamos elevar as nossas preces ao coração de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Divino Pai Eterno, que passastes fazendo bem e curando os doentes, e que enviastes ao mundo o vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores, nós os suplicamos pelos nossos irmãos doentes. Fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança, para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem com a vossa ajuda um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde, de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai Eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos, confortai com o vosso poder divino estes vossos servos enfermos, curai suas enfermidades e fazei que alcancem felizmente a consolação e a cura que de vós esperam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thalita, como nós havíamos prometido, agora é momento de colocarmos a vida daquelas pessoas que deixaram o seu nome e o nome da sua cidade para esse momento da consagração. Isso mesmo, Padre Wellington. Olha só, o Sidney Alves, de São Paulo, está aqui pedindo oração pela Regina Célia Araújo Marques. Ela sofre de ansiedade e o Sidney pede aí a proteção e a intercessão do Pai Eterno para a cura dela. E a Vânia, de Salvador, na Bahia, pede para que o Pai Eterno passe no hospital e visite o sobrinho dela. O nome dele é Danley Santos de Araújo. Ela pede aí a proteção para ele que está internado. E temos ainda pedidos de intercessão da Aline Sena, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Solange Nogueira de Gouveia, de Recife, no Pernambuco, Francine Aloísio, de Sorocaba, em São Paulo, Melissa Osman, de Alvorada, no Rio Grande do Sul, e a Vânia Araújo, de Salvador, na Bahia, todos pedindo aí intercessão do Pai Eterno pela saúde de familiares e amigos. Padre Wellington. É isso mesmo, eu rezo de um modo muito especial também por todas as pessoas que estão nos nossos hospitais,
Hoje devo fazer uma visita a um hospital aqui de Goiânia, que todas as pessoas possam ser alcançadas por esta oração da consagração. Afinal de contas, nós pedimos por você. Nós estamos colocando no coração do Pai Eterno a sua vida, a vida da sua família. Queremos agradecer por todos os associados, por você associado, associada, que passa por problemas da saúde, ou por quem você tem colocado nas intenções que chegam até nós. E não são poucas as pessoas que, numa atitude de total abertura à ação de Deus, têm manifestado nomes de pessoas, de familiares, de até vizinhos que passam por dificuldades na saúde e enviam para nós na resposta, na carta mensal que o Padre Robson envia. Eu peço para que dê um close aqui nas nossas intenções. É importante que você tenha a consciência de que todas as suas intenções, todos os seus pedidos de oração por aquelas pessoas que você ama, por aquelas pessoas que você quer bem, esses pedidos chegam até nós, são lidos, com muito cuidado são levados para as carmelitas e para as irmãs beneditinas, que vão rezando. Elas rezam um por um cada pedido e elas estão intercedendo por você nesse momento. Vamos agora unidos nesta grande família de oração. Afinal de contas, esta família que se une através dos meios de comunicação, agora é conduzida a rezar, a se consagrar, consagrar a nossa vida, o que temos, o que somos ao Divino Pai Eterno. Rezemos juntos. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dai sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre você e sobre toda a sua família a alegria, a saúde, a paz e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam, tenha sempre a certeza da graça e da bênção de Deus ao seu lado. O Senhor guia os nossos passos, o Senhor ilumina o nosso caminho. Proposta de oração para você? Comece a ler a palavra de Deus. Se propõe a ler um capítulo por dia, se propõe a começar, como o Frei Fernando nos ensinou, a estar com o espírito de oração, a se abrir, a conhecer a palavra de Deus, e dia após dia você verá que muito em breve você completará a história da salvação, daquilo que está apresentado na palavra, e conhecerá mais ainda da revelação. Thalita, muitíssimo obrigado pela sua participação, a você e a todos os que participaram através das redes sociais. A todos o nosso muito obrigado.
Obrigada a você aí de casa pela participação, pela companhia nesta terça-feira. A gente volta quinta-feira com mais programa Pai Eterno e até lá, deixe a sua mensagem, o seu recadinho para nós no nosso Instagram, TV Pai Eterno, e também na nossa página no Facebook. Padre Wellington, uma alegria muito grande ter estado aqui em mais um dia. Um excelente dia para você. Fique com Deus e nos vemos novamente na quinta-feira. Tchau, tchau. Até mais, tudo de bom, que Deus abençoe você e todos aqueles que acompanharam o nosso programa também através das redes sociais. Forte abraço, tem programa Pai Eterno na próxima quinta-feira e nós esperamos você no nosso encontro da fé com a informação. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam, continue aqui na programação da TV das Bênçãos do Pai.